A história da Arca de Noé é uma das histórias mais conhecidas e mais importantes da Bíblia. Ela está presente no livro Gênesis e conta como Deus escolheu Noé para construir uma arca e salvar sua família e um par de cada espécie de animais durante um dilúvio que destruiria toda a terra. A história da Arca de Noé é importante porque nos ensina sobre a obediência e confiança em Deus, além de mostrar a misericórdia de Deus em salvar a humanidade. A história também apresenta o primeiro pacto feito por Deus com a humanidade, estabelecendo o arco-íris como sinal de sua aliança. Ao longo dos séculos, a história da Arca de Noé tem inspirado muitas pessoas e servido como símbolo de esperança e salvação. É uma história que ressoa até hoje e continua a ser contada e recontada em diversas formas de arte, literatura e cultura popular. E se você já gostou da ideia do vídeo de hoje, aproveite e se inscreva no canal e curta o vídeo para não perder nenhuma novidade por aqui. Você não imagina como isso ajuda a continuar com esse projeto. A história de Noé e por que Deus escolheu salvá-lo e sua família. A história de Noé começa no capítulo 6 do livro Gênesis, onde é dito que a humanidade se tornou perversa e violenta, desagradando a Deus. Noé, porém, chamou a atenção de Deus por ser justo e íntegro em suas ações. Deus então decidiu destruir a terra com um dilúvio, mas escolheu salvar Noé e sua família por causa de sua fidelidade e obediência. Deus instruiu Noé a construir uma arca e reunir um par de cada espécie de animais para salvá-los do dilúvio. Noé obedeceu prontamente às instruções de Deus, e a arca foi construída com sucesso. A história de Noé é uma história de obediência e fidelidade a Deus. Noé não questionou as instruções divinas e seguiu tudo que Deus lhe ordenou, mesmo que isso significasse construir uma arca gigante e enfrentar o ceticismo e zombaria dos seus vizinhos. Além disso, Noé era conhecido por ser um homem justo e íntegro, o que tornou digno de ser salvo do dilúvio. A história de Noé também é uma história sobre a misericórdia e o amor de Deus. Embora Deus tenha decidido destruir a terra com o dilúvio, ele escolheu salvar Noé e sua família, bem como os animais, para começar um novo capítulo na história da humanidade. Isso mostra que, mesmo que a humanidade se desvie do caminho correto, Deus ainda está disposto a oferecer uma segunda chance para aqueles que são fiéis a Ele. Além disso, a história de Noé é importante porque estabelece o primeiro pacto de Deus com a humanidade. Após o dilúvio, Deus prometeu nunca mais destruir a terra com o dilúvio novamente, e estabeleceu o arco-íris como sinal de sua aliança. Esse pacto é significativo, porque mostra que Deus é fiel às suas promessas e está sempre presente para proteger e guiar seus seguidores. As instruções de Deus para Noé sobre a construção da arca e a escolha dos animais a serem salvos. De acordo com o livro Gênesis, Deus instruiu Noé a construir uma arca com dimensões específicas de 300 cúbicos de comprimento, 50 cúbicos de largura e 30 cúbicos de altura. A arca deveria ter 3 andares com janelas e uma porta na lateral. Além disso, Deus também instruiu Noé a reunir um par de cada espécie de animal, macho e fêmea, para serem salvos durante o dilúvio. Essas instruções podem ter parecido incomuns e até mesmo impossíveis de serem cumpridas, mas Noé seguiu todas elas com diligência e fé. A escolha dos animais a serem salvos é um ponto importante na história da Arca de Noé. Deus instruiu Noé a salvar um par de cada espécie de animal, o que incluía animais terrestres, aves e criaturas que rastejam sobre a terra. Essa escolha mostrou a preocupação de Deus, não apenas com a humanidade, mas com toda a criação, mostrando que Deus valoriza toda forma de vida em sua criação. Além disso, a seleção dos animais também mostra a sabedoria de Deus em relação à preservação da biodiversidade. A preservação de um par de cada espécie de animais permite a continuidade da vida após o dilúvio, além de preservar a diversidade genética, que é essencial para a saúde e a sobrevivência de todas as espécies. As instruções detalhadas de Deus para a construção da arca e a escolha dos animais a serem salvos também relevam a importância da obediência e confiança em Deus. Noé seguiu cada instrução com diligência, mesmo que parecesse impossível de ser cumprida, confiando em Deus para tornar possível o que parecia impossível. A história da Arca de Noé continua a ser contada e recontada em diversas formas de arte, literatura e cultura popular, servindo como um lembrete da importância da obediência, fé e confiança em Deus. A história também nos lembra da importância de cuidar e preservar toda a criação de Deus, mostrando que a salvação não se limita apenas aos seres humanos, mas a toda a vida na Terra. A construção da arca e o tempo que levou para ser concluída. Seguindo as instruções de Deus, Noé iniciou a construção da arca com a ajuda de sua família.
A arca era uma embarcação enorme com dimensões específicas e a capacidade de acomodar um grande número de animais. Construir uma embarcação desse tamanho não foi uma tarefa fácil, e Noé levou um longo tempo para concluir a construção. De acordo com o livro Gênesis, Noé levou cerca de 120 anos para construir a arca. Essa é uma quantidade impressionante de tempo e demonstra o comprometimento e a perseverança de Noé para cumprir a tarefa que Deus lhe confiou. Durante esses 120 anos, Noé e sua família enfrentaram muitos desafios e obstáculos na construção da arca. Eles tiveram que coletar e cortar enorme quantidade de madeiras para construir a arca, além de reunir e cuidar dos animais que seriam salvos. A construção da arca também foi alvo de escárnio e zombaria por parte das pessoas ao redor de Noé, que não acreditavam em sua mensagem sobre o dilúvio e a necessidade de se preparar para a inundação. Noé foi ridicularizado e ignorado, mas ele permaneceu firme em sua fé e comprometimento com a tarefa que Deus lhe deu. Apesar dos desafios e da oposição, a arca finalmente foi concluída e pronta para o dilúvio. A construção da arca não foi apenas uma prova de fé e obediência de Noé, mas também foi uma demonstração de poder e fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e proteger aqueles que confiam nele. A história da construção da arca e o tempo que levou para ser concluída serve como um lembrete da importância da perseverança e comprometimento em cumprir a vontade de Deus, mesmo diante de desafios e oposições. A história também nos lembra da fidelidade e poder de Deus em cumprir suas promessas e proteger aqueles que colocam sua fé e confiança nele. O dilúvio e a entrada dos animais na arca. De acordo com a Bíblia, Deus instruiu Noé a construir uma arca com dimensões específicas para salvar sua família e um par de cada tipo de animais terrestres, aves e répteis. A arca foi construída, e quando as chuvas começaram a cair, Noé e sua família entraram na arca juntamente com os animais. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, e a água cobriu toda a terra, matando todos os seres vivos que não estavam na arca. Durante esse tempo, Noé e sua família estiveram confinados na arca com os animais, cuidando e alimentando-os. A entrada dos animais na arca foi um evento extraordinário. Noé recebeu a instrução de Deus para levar um par de cada tipo de animais terrestres, aves e répteis para dentro da arca. A Bíblia descreve como que Deus fez com que os animais viessem a Noé, e eles entraram na arca de forma pacífica e organizada. Além dos animais, Noé também levou suprimentos para alimentá-los e cuidá-los durante todo o dilúvio. A arca era grande o suficiente para acomodar todos os animais, com espaço suficiente para que eles pudessem se mover e ficar confortáveis. A história da entrada dos animais na arca e sua sobrevivência durante o dilúvio é um exemplo poderoso de fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e proteger aqueles que confiam nele. Noé e sua família obedeceram às instruções de Deus, e ele os protegeu e cuidou durante todo o dilúvio. A história também serve como um lembrete da importância da obediência e confiança em Deus, mesmo em situações difíceis e aparentemente impossíveis. Deus é fiel em cumprir suas promessas e proteger aqueles que colocam sua fé e confiança nele. Em resumo, a entrada dos animais na arca e sua sobrevivência durante o dilúvio é uma parte fundamental da história da arca de Noé e uma prova de fidelidade e poder de Deus em cumprir suas promessas. A rotina dentro da arca e como Noé cuidava dos animais. Durante o dilúvio, Noé e sua família estiveram confinados na arca com os animais por cerca de 1 ano. Dentro da arca, eles mantiveram uma rotina cuidadosa para garantir que os animais sobrevivessem. Noé era responsável por cuidar de todos os animais da arca, garantindo que eles tivessem água, comida e um ambiente limpo e saudável. Ele e sua família construíram áreas específicas para cada tipo de animal, com espaço suficiente para que eles pudessem se mover e ficar confortáveis. Alguns animais eram alimentados com grãos e legumes, enquanto outros eram carnívoros e precisavam de carne para sobreviver. Noé tinha que garantir que cada animal recebesse a dieta correta e que houvesse suprimentos suficientes para durar todo o dilúvio. Além da alimentação, Noé também teve que lidar com o cuidado da higiene dos animais. Ele teve que manter as áreas limpas, evitando o acúmulo de fezes e urina, e garantindo que não houvesse doenças ou infecções. A vida na arca não era fácil, e Noé e sua família enfrentaram muitos desafios, mas eles perseveraram, confiando em Deus e em suas promessas de proteção. No final, a arca foi um lugar de segurança e salvação, permitindo que os animais sobrevivessem ao dilúvio e repopulassem a terra após o fim da inundação. A história da rotina dentro da arca e como Noé cuidava dos animais é um lembrete da importância da responsabilidade e do cuidado com a criação de Deus. Noé confiou em Deus para salvar sua família e os animais,
e cuidou deles com diligência e cuidado. Essa história nos desafia a cuidar do mundo e dos animais que Deus nos confiou, com a mesma dedicação e compromisso que Noé mostrou dentro da arca. A liberação da pomba e sua importância na história. Depois de vários meses na arca, Noé decidiu enviar uma pomba para avaliar se as águas haviam recuado e se a terra estava pronta para ser habitada novamente. A primeira vez que ele soltou a pomba, ela voltou para a arca porque não havia encontrado lugar para pousar. Na segunda tentativa, a pomba voltou com um ramo de oliveira em seu bico, indicando que havia encontrado um lugar para pousar e que a terra estava começando a se recuperar. A liberação da pomba é um momento importante na história da Arca de Noé, pois simboliza a esperança e a restauração após o dilúvio. Depois de meses de incerteza e isolamento, a pomba trouxe a notícia de que a terra estava começando a se recuperar e que a vida poderia recomeçar novamente. A oliveira que a pomba trouxe também tem um significado simbólico na história bíblica, representando a paz e a reconciliação entre Deus e a humanidade. Noé e sua família foram salvos da destruição do dilúvio e receberam a promessa de que Deus nunca mais destruiria a terra com água novamente. A liberação da pomba e a mensagem que ela trouxe também são importantes para lembrar que Deus é fiel às suas promessas e que Ele é capaz de trazer esperança e restauração, mesmo nos momentos mais difíceis. A saída da arca e a promessa de Deus de nunca mais destruir a terra com o dilúvio. Após o tempo determinado de espera, Noé abriu a porta da arca e libertou os animais, junto com sua família, para repovoar a terra. Eles viram a terra seca pela primeira vez em muitos meses, e foi um momento emocionante para todos. Deus fez uma promessa a Noé, sua família e a todas as criaturas que saíram da arca, que nunca mais destruiria a terra com o dilúvio. Deus colocou um arco-íris no céu como um sinal dessa promessa. O arco-íris é uma promessa visual de que Deus é fiel às suas promessas e que sempre estará presente com a humanidade. Essa promessa de Deus é importante porque mostra que Ele é um Deus de amor e de misericórdia. Mesmo quando a humanidade merecia punição por seus pecados, Deus ainda encontrou um caminho para salvar Noé e sua família, juntamente com os animais, e preservar a vida na terra. A história da Arca de Noé é uma história de graça e misericórdia. A saída da arca também é um momento simbólico na história da Arca de Noé, pois representa um novo começo e uma nova oportunidade para a humanidade. Noé e sua família tiveram a responsabilidade de repovoar a terra, e assim, a história da Arca de Noé é um lembrete da importância da preservação da vida e da responsabilidade de cuidar da criação de Deus. Em resumo, a saída da arca e a promessa de Deus de nunca mais destruir a terra com o dilúvio são momentos cruciais na história da Arca de Noé. Eles representam a graça e a misericórdia de Deus, bem como a responsabilidade da humanidade de cuidar da criação de Deus. A promessa de Deus é um lembrete constante de que Ele é fiel às suas promessas e sempre estará presente conosco. A mensagem e lições que podemos aprender com a história da Arca de Noé. A história da Arca de Noé é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia e apresenta uma mensagem importante sobre a importância da obediência a Deus, do cuidado com a criação e da salvação da humanidade. Existem diversas lições e mensagens que podemos aprender com essa história. Uma das mensagens principais é a importância da obediência a Deus. Noé foi escolhido por Deus para construir a arca e salvar a si mesmo, sua família e os animais do dilúvio que viriam. Noé obedeceu a Deus e seguiu todas as instruções, mesmo quando elas pareciam estranhas ou difíceis. Essa obediência foi o que permitiu que Noé e sua família fossem salvos e que a humanidade continuasse a existir. Outra mensagem importante é a necessidade de cuidar da criação de Deus. Noé foi responsável por salvar e cuidar dos animais durante o dilúvio, e a arca foi construída para protegê-los. Essa história nos lembra da importância de preservar a biodiversidade e de cuidar do meio ambiente, pois tudo que Deus criou é precioso e deve ser protegido. A história da Arca de Noé também é uma mensagem de esperança e salvação. Mesmo quando a humanidade se afastou de Deus e se tornou corrupta, Deus encontrou um caminho para salvar Noé e sua família, juntamente com os animais, e preservar a vida na terra. Essa história nos lembra que mesmo que quando enfrentamos desafios e dificuldades, Deus sempre tem um plano para nos salvar e nos dar esperança. Outra mensagem importante da história da Arca de Noé é a importância da fé em Deus. Noé teve que confiar completamente em Deus durante todo o processo da construção da arca e durante o dilúvio. Essa história nos lembra que mesmo que quando enfrentamos situações difíceis, devemos confiar em Deus e em suas orientações. Por fim, a história da Arca de Noé é uma mensagem de união e cooperação. Noé e sua família trabalharam juntos para construir a arca e cuidar dos animais durante o dilúvio.
Essa história nos lembra que quando trabalhamos juntos em prol de um objetivo comum, podemos superar grandes desafios e alcançar as coisas incríveis. Em resumo, a história da Arca de Noé nos ensina importantes lições sobre a obediência a Deus, cuidado com a criação, esperança e salvação, fé em Deus e união e cooperação. Essas mensagens são atemporais e ainda são relevantes nos dias de hoje, e devem ser lembradas e aplicadas em nossas vidas cotidianas.